Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Memória Esportiva. Eu sou Marcos Arantes e estaremos aqui apresentando alguns fatos, histórias e curiosidades sobre os esportes em geral, com destaque para o futebol, notadamente futebol dos anos 50, 60 e até 70, né? Normalmente o futebol antigo que nós vamos aqui apresentar alguns fatos históricos, algumas curiosidades, enfim, né? Por favor, compartilhem este vídeo, comentem sobre ele com os amigos, demais pessoas que gostem do assunto, né? E façam os comentários e demais observações que acharem pertinentes, né? Aqui abaixo, e eu estarei respondendo na medida do possível. E também se inscrevam no canal, deem o seu like para ajudar o canal e ativem o sininho, né, para que recebam notificações dos próximos vídeos que vierem. E vamos então ao vídeo de hoje. Forte abraço! Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeão dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Esse é um trecho do hino do Atlético Mineiro, composto por Vicente Mota. Campeão do gelo. Muita gente se pergunta isso. Por que campeão do gelo? O Atlético já disputou alguma Olimpíada de Inverno? O Atlético já disputou Jogos de Inverno, enfim, para ser campeão do gelo? E por que campeão dos campeões? Quando é que o Atlético é campeão dos campeões? Tudo isso está aí no hino e tem uma razão de ser. Eu sou Marcos Arantes, esse é o canal Memória Esportiva e nós vamos explicar tudo isso. Vamos lá. Vamos ver primeiro a questão do campeão dos campeões. Por que isso está no hino? Vamos então ver, vamos explicar por que o Vicente Mota colocou lá no seu hino, no bonito hino do Atlético, que o Atlético é campeão dos campeões, né? Vamos lá ver. Em 1937, a Federação Brasileira de Futebol organizou um torneio de campeões regionais. Para isso ela reuniu os campeões, alguns campeões estaduais, né, para essa competição que teve caráter oficial. Foram ao todo 6 equipes de 4 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e do Distrito Federal, o antigo Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. Do Distrito Federal participaram o Fluminense, que era o campeão carioca do ano anterior, de 36, e como convidada a Liga de Esportes da Marinha. O Fluminense era um dos melhores times do país na época. Tinha jogadores de grande categoria, como o goleiro Batatais, e mais Carlos Brando, Preguinho, Russo, Romeu, Hércules, né? Alguns deles eram craques e jogavam na seleção brasileira também. E grande parte da imprensa esportiva considerava o Fluminense como favorito a esse título. De São Paulo foi a Portuguesa de Desportos, campeã paulista também, com excelente campanha no Campeonato Paulista. Do Espírito Santo, o Rio Branco, que era o campeão capixaba, que entrou no torneio com uma característica de ser praticamente imbatível quando jogava em Vitória. E isso acabou se confirmando no torneio. De Minas Gerais, o Atlético Mineiro, campeão mineiro. O Atlético vinha de uma campanha vitoriosa no Campeonato Mineiro de 36. Foi uma trajetória de 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota de 1-0 para o Vila Nova. No certame ele marcou 49 gols e sofreu apenas 14. Seu técnico era Floriano Peixoto, ex-jogador do América do Rio de Janeiro, do Fluminense e do próprio Atlético. Entre seus jogadores, o excelente goleiro Cafunga, né, o folclórico goleiro Cafunga, vamos falar dele depois, o zagueiro Florindo e os atacantes destacados como Guará, Nicola, Rezende e o meio-campista Zezé Procópio. E do estado do Rio de Janeiro, do antigo estado do Rio de Janeiro, na época, participou o Aliança Futebol Clube, que era o campeão de Campos, o campeão campista de 1936. Essa competição ela foi organizada em 2 fases, a fase preliminar e a fase final.
A fase preliminar ela foi uma espécie de seletiva para apontar o clube que estaria classificado para a fase final, né? Dela participaram os clubes de menor projeção nacional, na época, o Rio Branco, a Liga de Esportes da Marinha e o Aliança. Então foi uma competição apenas de 2 jogos de caráter eliminatório que classificou o Rio Branco para a fase final, que seria composta, a fase final seria composta pelo Atlético, Fluminense, Portuguesa e pelo Rio Branco. Na parte final, os clubes jogariam entre si em 2 turnos na modalidade de pontos corridos. Bem, e aí começam então os jogos da fase final do Torneio dos Campeões. Aí estão os 3 primeiros jogos, no dia 10 de janeiro de 1937, no campo do Cambuci, em São Paulo. O Cambuci era o antigo campo da Portuguesa, né? A Portuguesa ganhou do Fluminense por 4-1. No dia 13 de janeiro de 37, o Fluminense aplicou uma goleada no Atlético Mineiro, no Estádio das Laranjeiras, 6-0. E no mesmo dia 13, o Rio Branco, confirmando aquilo que disséramos, né, que era imbatível em Vitória, ele deu uma chinelada na Portuguesa de 3-1 aí, lá em Vitória, no estádio Governador Blay. Depois vieram os 3 jogos seguintes. No dia 17 de janeiro de 37, o Rio Branco empatou com o Atlético lá em Vitória, no estádio Governador Blay. No dia 20 de janeiro de 37, o Fluminense ganhou da Portuguesa de 6-2 no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E no dia 24 de janeiro de 37, o Rio Branco, confirmando aí a sua invencibilidade em Vitória, ganhou do Fluminense de 4-3 no estádio Governador Blay. Nos 3 jogos seguintes, no dia 24 de janeiro, o Atlético ganhou da Portuguesa de 5-0 no estádio de Lourdes. O estádio de Lourdes era o antigo estádio do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. No dia 28 de janeiro, o Fluminense ganhou do Rio Branco nas Laranjeiras de 5-2. E no dia 31 de janeiro, o Atlético ganhou do Fluminense de 4-1 no estádio de Lourdes. O Fluminense abandonou o campo aos 63 minutos de jogo, em função de um problema que ocorreu lá na partida. Nos 3 últimos jogos, no dia 31 de janeiro, a Portuguesa ganhou de 4-0 do Rio Branco, lá no campo do Cambuci. E no dia 3 de fevereiro de 37, o Atlético ganhou do Rio Branco de 5-1 no estádio de Lourdes. Esse placar, esse jogo, já deu o título ao Atlético. O Atlético já conquistou por antecipação o título, ainda faltando um jogo, né, que seria o jogo final com a Portuguesa. E no dia 14, esse jogo acontece com a Portuguesa, com o Atlético já campeão, e o Atlético ganhou da Portuguesa de 3-2 lá no campo do Cambuci, em São Paulo. E aí está então a classificação final do torneio. O Atlético foi campeão com 9 pontos. Em segundo lugar, o Fluminense com 6 pontos. Em terceiro, o Rio Branco também com 6 pontos, mas com um saldo de gols menor. O Rio Branco tem um saldo de gols negativo, né? Em quarto lugar, a Portuguesa com 4 pontos. Em quinto, a Liga da Marinha com 3. E em sexto, o Aliança Futebol Clube de Campos com 0 pontos ganhos. Essa então é a equipe campeã do Atlético Mineiro no jogo contra o Rio Branco em 3 de fevereiro de 37. Com o resultado desse jogo, o Atlético já era o campeão, né? Conquistou o título por antecipação. E ainda faltava uma última partida contra a Portuguesa, mas o número de pontos que ele acumulou até então já o tornava campeão. O time jogou com Cafunga, Florindo e Kim, Zezé Procópio, Lola e João Bala, Paulista, Alfredo, Guará, Nicola e Rezende. O goleiro Cafunga talvez tenha sido o goleiro mais representativo do Atlético e também o de maior longevidade. Com certeza foi o jogador de maior longevidade do Atlético Mineiro e era um dos melhores goleiros do país na época.
Ele jogou no gol do Atlético durante 19 anos, de 1935 até 1954. E quando terminou a carreira, dos gramados, ele foi ser comentarista esportivo do rádio de rádio e televisão, e era muito ouvido, era muito famoso na época como comentarista pelas suas tiradas bem-humoradas, né? Ele deleitava o seu público com uma maneira muito peculiar de se expressar. Inventou vários bordões que se tornaram de uso corrente, como despingolada, lesco-lesco, vapt-vupt, destramelado, não tem coré-coré, gol barra limpa. Tudo isso foram bordões que o Cafunga inventou e o povo repetia. Ele faleceu em novembro de 91, aos 77 anos de idade. Outra curiosidade sobre esse time do Atlético é sobre Alfredo, e essa vai especialmente para os meus amigos aí de Piuí. Esse Alfredo do time do Atlético é Alfredo Bernardino, que foi o técnico do América Piauiense em um torneio regional em 1955, no qual participaram o América de Piauí, o Vila de Formiga, a AEB de Bambuí e o Cruzeiro de Luz. Esse torneio foi organizado pelo Jorge Saba, que foi um grande mecenas, embora não fosse piauiense, era de São Sebastião do Paraíso, mas ele foi um grande mecenas do esporte de Piauí. E para representar Piauí, o que o Saba fez? Ele fez uma seleção dos jogadores do América e do Atlético Piauiense. Ele chamou essa equipe de América, né? Ele próprio comprou camisas vermelhas, semelhantes às do América do Carioca, né? O América do Piauí usava camisas verdes, né? E passou então a usar as camisas vermelhas, iguais à do América Carioca. E contratou um técnico profissional que era esse Alfredo Bernardino, né? Para dirigir a equipe durante esse torneio. E o América fez bonito, tirou em segundo lugar. O campeão foi o time do Cruzeiro de Luz, que era um excelente time de futebol na época. Bom, aqui estão dois jornais da época que estamparam manchetes logo após o título do Atlético. Esse aqui é o Estado de Minas, que estampou a seguinte manchete: Clube Atlético Mineiro conquista para Minas Gerais o título de campeão brasileiro. E aqui, ao meu lado aqui está o Jornal dos Esportes, o tradicional Jornal dos Esportes, que estampa lá em cima: Atlético campeão dos campeões. Bem, está aí então a história do campeão dos campeões, que está lá no hino. Vamos ver agora a história do Campeões do Gelo. Vamos lá ver como é que foi isso. Esse título de Campeões do Gelo, que aparece no hino, ele vem de uma excursão que o Atlético fez à Europa, quase no final do ano de 1950. O ano chegava ao fim e o inverno europeu já era intenso àquela altura, né? O Atlético jogou com temperaturas negativas e em campos com o gramado já coberto de neve em alguns trechos. E como é que ocorreu essa excursão e por que o convite foi dirigido ao Atlético, né? Já no segundo semestre, já com o segundo semestre em curso, chega ao Brasil uma comissão que foi enviada pela Federação Alemã de Futebol para convidar um clube brasileiro a fazer jogos na Alemanha. Então o Atlético ele estava credenciado pelo título de campeão dos campeões, né? E por ter um excelente elenco na época, a escolha recaiu sobre ele. E tanto é que antes dos jogos lá na Europa, o Atlético era anunciado como campeão do Brasil. Era um bom time, né? O time ele era dirigido pelo técnico Ricardo Dias e contava com craques de renome, o goleiro Cafunga, que já falamos sobre ele, né? O meio-campista Zé do Monte também, os atacantes Nível, que posteriormente se transferiu para o Bangu do Rio de Janeiro, Alvinho também jogou no Vasco da Gama depois, Vaguinho e Lucas Miranda. E outro grande nome do Atlético Mineiro na época era o centroavante Ubaldo, que não foi com a delegação, porque na época estava servindo ao Exército.
A delegação do Atlético embarcou no dia 23 de outubro de 1950 no aeroporto da Pampulha para o Rio de Janeiro e de lá para Munique, onde seria o primeiro jogo. E ele fez uma viagem cheia de escalas e baldeações que durou praticamente 6 dias, né? Belo Horizonte, Rio, Recife, Dakar, Lisboa, Zurique, Frankfurt e chegando em Munique no dia 29. Foi essa então a delegação do Atlético que seguiu para a Europa na excursão de 1950. O chefe da delegação foi o Dr. Domingos D'Angelo, comissão técnica Ricardo Dias, treinador, e o Dr. Abdo Borges, médico. Os jogadores: goleiros Cafunga e Mão de Onça, defensores Afonso, Juca, Márcio Pulit, Moreno, Osvaldo e Vicente Pérez. Os meio-campistas: Barbatana, Haroldo, Lauro e Zé do Monte. Atacantes: Alvinho, Lucas, Murilinho, Nívio, Vaguinho, Vavá e Zezinho. Demais membros: Francisco Américo e Álvares da Silva, jornalistas, e a Teodora Breitkopf, que foi a intérprete. Vocês notem que faltou aí roupeiro, faltou massagista. Por questões contratuais, a delegação tinha que ser o mais reduzida possível, né? Então essa foi a delegação máxima que o Atlético conseguiu levar à Europa para aquela excursão. O Atlético, quando chegou na Alemanha, em Munique, que foi por onde começou a excursão, o frio já era intenso, né? A gente vê aí na foto alguns jogadores brincando com neve. Isso é uma cena muito comum, né, entre nós brasileiros que vemos neve pela primeira vez, né? E o Atlético foi muito bem recebido pela imprensa alemã, né, como campeão. Ele foi recebido como campeão brasileiro, já que ele tinha aquele título conseguido lá de campeão dos campeões, né? Então ele era sempre anunciado como campeão brasileiro, e foi o Atlético o primeiro time brasileiro a jogar na Alemanha, né, a excursionar para a Alemanha. E começa então essa temporada com jogos difíceis, porque eram jogos sobre um clima muito adverso, né, os campos gelados, enfim, muitos deslocamentos e às vezes um intervalo de um jogo para o outro era de apenas um dia, né? Então foi uma excursão muito desgastante, e ela pode ser considerada boa, porque apesar de tudo isso, os resultados foram satisfatórios, né? Tanto é que ele é o campeão do gelo, né? E essa questão de campeão do gelo, isso vem ser corroborado por um troféu que o Atlético recebeu do presidente da Federação Alemã. É um troféu simbólico de campeão do inverno europeu. O primeiro jogo foi contra o 1860 München, né, um clube lá de Munique. Compareceu ao estádio um público de 30 mil torcedores, lotou o estádio. O frio era intenso, muito frio. Ao fim do primeiro tempo, o Atlético já vencia por 3-1, com gols de Lucas, com dois gols de Lucas e um de Lauro. Na fase final, o Atlético, recuando para se defender, né, acabou cedendo o empate. E nos instantes finais da partida, bem lá no finzinho da partida, numa jogada sensacional, o Vaguinho marcou o quarto gol, dando a vitória de 4-3 ao Atlético. Nos jogos com frio intenso e gramado gelado, né, os jogadores usavam gorros e camisas, não se tinha nenhuma preocupação com estética, né? Eles usavam camisas por baixo do uniforme, enfim, gorro na cabeça, e como mostra aí essa foto aí acima, né, do jogo contra o time de Munique. E isso prejudicava muito a estética, mas era uma forma que eles tinham de se proteger do frio. Nesse jogo, o Atlético jogou com Mão de Onça, Osvaldo e Afonso, Moreno, Zé do Monte, depois Barbatana e Haroldo, Lucas, Lauro, Vaguinho, Alvinho e Nívio, depois Murilinho. Na segunda partida da excursão, o Atlético enfrentou o Hamburgo, na cidade de Hamburgo. Um público de 20 mil torcedores compareceu ao estádio,
cujo gramado naquele dia estava em melhores condições. Com uma grande atuação naquele dia, o Atlético aplicou uma goleada de 4-0 do time alemão, com 2 gols de Lucas, um de Alvinho e um de Nível. Pelo seu desempenho naquele dia, foi muito aplaudido pela torcida alemã. A equipe formou com mão de onça Afonso, depois Juca e Osvaldo, Moreno, Zé do Monte e Haroldo, Lucas, Lauro, depois Zezinho, Vaguinho, Alvinho e Nível. Um dia depois, foi o terceiro jogo, e o Galo não foi bem nesse jogo. Ele perdeu de 3-1 para o Werder Bremen. O fato da partida ter sido realizada um dia após o jogo com o Hamburgo, né, não houve muito tempo para recuperação, enfim. Então, na verdade, nesse jogo, o Atlético não foi feliz. O gol do Galo foi marcado por Lucas. O time formou com mão de onça Afonso e Juca, Vicente, Zé do Monte, depois Haroldo e Moreno, Lucas, Zezinho, Lauro, Alvinho e Nível. Após um bom descanso de 7 dias, o Galo realizou seu quarto jogo em Gelsenkirchen, na antiga Prússia, contra o Schalke 04 e venceu por 3-1, com 2 gols de Vaguinho e um de Lucas. Um bom público de 30 mil torcedores compareceu ao estádio do Schalke 04. O Atlético jogou com mão de onça, Juca e Osvaldo, Afonso, Zé do Monte e Barbatana, Lucas, Lauro, Vaguinho, Alvinho e Nível. Para o quinto jogo, o Atlético foi para Viena, na Áustria, enfrentar a tradicional equipe do Rapid, perante um bom público, de 60 mil torcedores. Havia muita empolgação na delegação em conhecer Viena, e ao que parece isso acabou afetando o time, né? Que teve a sua segunda derrota na excursão de 3-0 para o time austríaco. Jogaram pelo Galo Cafunga, Juca e Osvaldo, Afonso, Zé do Monte e Barbatana, Lucas, Lauro, depois Alvinho, Vaguinho, Nível e Murilinho. Depois do jogo contra o Rapid, o Atlético retornou para a Alemanha e foi para Saarbrücken, na região onde era o antigo protetorado de Sarre, para fazer o seu sexto jogo, no dia 20/11 de 1950, enfrentando o Futebol Clube Saarbrücken, e venceu por 2-0, com 2 gols marcados por Nível. O Atlético jogou com Cafunga, Juca e Osvaldo, Afonso, Zé do Monte e Barbatana, Lucas, Alvinho, Vaguinho, Nível e Depois ele seguiu para a Bélgica para fazer o sétimo jogo. No dia 22 de novembro, o adversário em Bruxelas foi a tradicional equipe do Anderlecht. E mais uma vez, com futebol eficiente, bonito, o Atlético venceu por 2-1, com gols de Vaguinho e Alvinho. Jogaram pelo Atlético Cafunga, Juca e Osvaldo, Afonso, Zé do Monte e Barbatana, Lucas, Alvinho, Vaguinho, Nível e Murilinho. O Atlético retornou à Alemanha para fazer o seu 8º jogo no dia 26 de novembro. O adversário foi o Eintracht Braunschweig, na cidade de Brunswick. O Galo não foi bem nesse jogo e houve um empate de 3-3. Esse empate de 3-3 foi uma decepção, considerando que o adversário era uma equipe fraca, né? Já se começava a notar que possivelmente pelas constantes viagens, o frio intenso já começava a afetar o desempenho dos jogadores, do time. Os gols do Galo foram marcados por Vaguinho, Alvinho e Murilinho. O Atlético atuou com Cafunga, Juca e Osvaldo, Afonso, Zé do Monte e Barbatana, Vavá, Alvinho, Vaguinho, Nível e Murilinho. O 9º jogo foi no dia 5 de dezembro, no Grão-Ducado de Luxemburgo. O adversário foi o Union Luxemburgo e novamente um empate de 3-3 com gols de Vaguinho, Lauro e Nível. Então, vejam só, estava cada vez mais evidente o desgaste que vinha sofrendo o time devido às circunstâncias já citadas, viagens constantes, frio, essa coisa toda. E considerando que Luxemburgo não era um centro futebolístico da Europa, né? Esse empate até que não, né? Foi um resultado ruim. Um público de 1.800 torcedores apenas compareceram ao estádio. O Atlético jogou com Cafunga, Juca e Osvaldo, depois Márcio, Afonso, Zé do Monte e Barbatana, Lucas, Lauro, Alvinho,
Vaguinho e Nível. Não poderia haver um melhor local para o último jogo do Atlético que não fosse a charmosa Paris, né? No dia 7 de dezembro, o Atlético fez a sua 10ª e última partida na Europa contra o Stade Français, no Parc des Princes. Os jogadores tiveram uma surpresa ao entrar em campo, que escutaram uma batucada, né? Gente na arquibancada batucando, e bateria, canto, enfim, e era um grupo de estudantes brasileiros, um grupo grande, né, de estudantes brasileiros que estudavam em Paris, que compareceram ao estádio para apoiar o Atlético. Superando o desgaste que vinha sofrendo ao longo da excursão, o Atlético venceu o jogo por 2-1, né, com gols de Lucas e Nível. E esse último jogo, lá em Paris, acabou sendo um triunfo consagrador, né? Em todos os jogadores houve o desejo de terminar a excursão com uma vitória boa, sobre um time bom também, né? Na foto acima aí, um momento antes do jogo ser iniciado. Nessa partida atuaram Cafunga, Afonso e Haroldo, Cafunga, Afonso e Osvaldo, Haroldo, Zé do Monte e Barbatana, Lucas, Lauro, Alvinho, Vaguinho e Nível. E assim chega então ao final essa excursão do Atlético à Europa, em 1950. Em 10 partidas jogadas, foram 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Atlético marcou 24 gols, sofreu 18, tendo, portanto, um saldo aí positivo de 6 gols. Lucas, Nível e Vaguinho, com 6 gols, foram os artilheiros, seguidos por Alvinho com 3, Lauro com 1 e Murilinho também com 1. Tendo em vista o que nós falamos ao longo da nossa apresentação, do desgaste sofrido pelos jogadores, com os deslocamentos constantes, às vezes jogos um dia depois do outro, enfim, e o frio intenso, esse resultado ele pode ser considerado excelente, né? Agora, havia 2 jogos ainda, faltavam 2 jogos ainda, já existiam ainda 2 jogos agendados, né, que tiveram que ser cancelados devido ao estado físico dos atletas, que seria contra o Arsenal em Londres e contra o Lille em Paris, né? E a delegação, então, do Atlético retorna a Belo Horizonte, é recebida com grande euforia pela massa atleticana, né? A torcida do Atlético foi em peso à rua, né, comemorar a vitória e receber a delegação do Atlético. E a partir de então, tendo em vista esse retrospecto da excursão e as condições de realização dos jogos, o Galo começou a ser chamado então de campeão do gelo. Então, meus amigos, essa é a história então do campeão dos campeões e dos campeões do gelo, né? Que está lá, expressões que estão lá presentes no hino do Atlético. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela atenção e outros mais virão aqui nesse canal. Mantenham sempre aí atentos, né, às notificações de novos vídeos. Deem um like aqui, se inscrevam no canal e divulguem para os amigos, ok? Um abraço e até a próxima.